Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por dizer à minha filha que ela deveria deixar seu rato de estimação em casa agora que minha namorada se mudou? Eu, 45, e minha namorada, 45, de 2 anos nos mudamos juntos. Tudo está ótimo, e ela se dá muito bem com meus filhos. Pelo menos com meu filho. Compartilho a custódia dos meus 2 filhos, 16 e 15, com minha ex-mulher, 40. Há um problema. Minha namorada tem fobia de ratos, esquilos, em outras palavras, roedores. Isso é algo que todos nós sabemos, e as pessoas riem disso, mas é um problema sério para minha namorada, que não consegue nem ver uma imagem sem começar a hiperventilar. Minha filha ganhou um rato de presente quando fez 15 anos. Ela trouxe para casa, e minha namorada surtou e aparentemente saiu do apartamento sem nem perceber que não estava com seus sapatos ou casaco. Fiquei chateado com minha filha porque ela conhece o medo da minha namorada. Eu disse a ela que deveria deixar seu animal de estimação na casa da mãe a partir de agora quando vier aqui. Minha filha ficou chateada e começou a gritar que minha namorada está sendo ridícula e eu também. O rato dela não era o problema, então não deveria ter que ficar na casa da mãe. E minha namorada deveria se mudar, já que ela quem tem problema com o rato, não o rato com ela. Eu disse a ela que somos uma família e a família faz concessões. Agora ela está dizendo que se o rato dela não é bem-vindo, então ela também não é, e está planejando ficar com a mãe até que seu rato seja permitido ou minha namorada se mude. Minha ex-mulher me ligou para dizer que sou um idiota por escolher minha namorada. Eu disse a ela que ia por dar esse presente à minha filha. Eu sou o babaca? Isso é uma jogada intencional de sua ex, e possivelmente de sua filha também. Você deveria considerar dar algo à sua filha que sua ex odeia ou teme, em algum momento. Bem, estamos falando sobre ter um cachorro, minha namorada e eu, há um tempo. Talvez seja a hora. Meus filhos podem ajudar a escolher um, mas deixarei claro que minha filha só pode participar do processo se morar conosco nas minhas semanas como de costume e deixar o maldito rato com aquela bruxa que começou essa dor de cabeça. Acho que minha filha concordará. Ela sempre quis ter um cachorro, mas a mãe dela os odeia. Leve seu filho. Aceite que ficará afastado de sua filha até que ela amadureça. Em seguida, tente consertar sua vida, seguindo em frente e vivendo com seu filho. Estou em uma situação complicada agora. Não quero que meu filho fique distante de sua mãe e definitivamente não quero que ele fique distante de sua irmã. O que acontecerá quando eles não puderem morar juntos? É uma situação muito difícil, mas não posso obrigá-lo. Ele quer sair da casa da mãe. Edição, sim, bem, como muitos aqui anteciparam. Toda essa questão do rato foi planejada de propósito, e tenho que dizer que faz sentido, já que nunca tive a impressão de que minha filha gostava de ratos. Fiquei surpreso na festa de aniversário. Minha namorada e eu nos mudamos juntos há cerca de 3 semanas, e o rato apareceu cerca de 10 dias atrás. Eu sei disso agora porque tentei mandar mensagens para minha filha sobre outras sugestões, como um segundo rato, um cachorro, etc. Ela já decidiu. É ela ou minha namorada no apartamento. Meu filho me contou tudo isso. Ele disse que minha ex-mulher e minha filha têm difamado minha namorada e a chamado de destruidora de lares. De qualquer forma, minha filha pode morar com a mãe por enquanto porque, legalmente falando, as crianças aqui podem decidir com qual pai querem morar em sua idade. A reviravolta é que meu filho expressou o desejo de morar permanentemente comigo, e acho que é por causa de toda a confusão. Meu filho odeia conflitos e confrontos. Claro que minha ex-mulher está bombardeando meu telefone agora porque acreditará que eu coloquei meu filho nisso, já que ele disse que começará a fazer as malas hoje se eu concordar que ele se mude permanentemente. Ele falou em visitá-la em vez de morar lá, e eu concordei. Isso está escalando muito rápido, e parece que não encontro freios para parar a loucura. Minhas sugestões pioraram as coisas. Obrigado por ouvir. Se algum pai divorciado com mais de 40 anos tiver algum conselho sobre como resolver esse problema, estou ouvindo. Se for relevante de alguma forma, eu não deixei minha ex, ela que deixou. Um dia ela me sentou sem aviso prévio e disse que não estava mais feliz e queria o divórcio. Tudo aconteceu rapidamente depois, e nos divorciamos 6 meses depois. Nunca foi um caso de traição ou algo assim, mas acho que ela gostava de alguém, mas não deu certo. Depois de alguns meses, ela disse que se arrependeu e queria reconciliação, mas não me senti bem com isso. E uma coisa era a finalidade de sua decisão, mas, mais importante, eu não estava mais apaixonado por ela. Então ela sugeriu que começássemos a namorar novamente. Supostamente, deveríamos manter isso em segredo, caso a faísca não reacendesse, e teríamos construído esperança em nossos filhos à toa, mas ela provavelmente contou a eles de qualquer maneira. Comecei a namorar minha atual namorada por volta do mesmo tempo, e me apaixonei por ela.
Terminei as coisas com minha ex. O estranho é que ela aceitou cordialmente minha decisão. Mas aparentemente, ela não aceitou, e estou colhendo o que plantamos agora. Caramba, foi bom desabafar aqui. Obrigado novamente, e novamente, qualquer pai divorciado com mais de 40 anos que queira conversar, me chame. Absolutamente não estou interessado nas opiniões de um jovem de 20 anos sem experiência em paternidade. Atualização. Bem, as pessoas queriam uma atualização, e aqui está. Minha filha se recusa a falar comigo e se mudou para a casa da mãe, dizendo que é permanente. Meu filho se mudou para cá comigo, e posso ver que ele realmente gosta daqui. Tenho bloqueado o número da minha ex-mulher por períodos, porque tenho recebido todo tipo de ameaças e insultos dela, dizendo que manipulei meu filho contra ela. Meu filho é um menino muito calmo, e ele nunca me deu a impressão de que estava passando por um momento difícil com a mãe. Eu só percebi quando ele se mudou para cá e começou a falar e se abrir sobre como estava miserável. O rato, minha filha decidiu soltá-lo, e ela e a mãe foram para o bosque e simplesmente o libertaram. Não sou especialista em ratos, mas essa é a história. Minha namorada e eu decidimos adotar um cachorro. Talvez isso mude a opinião da minha filha sobre não visitar, embora eu deva admitir que a vida tem sido muito mais fácil agora que ela não está por perto, fazendo com que todos andem pisando em ovos para não irritá-la. Tanto ela quanto a mãe dela se recusam à terapia. Aparentemente o rato não servia mais para o objetivo inicial e foi descartado. Coitado, vai virar almoço de águia. Como posso ser uma parceira e mãe melhor? Antes da Covid, eu, 39, costumava pensar que era o melhor exemplo de uma mãe que trabalha e pode lidar com tudo, e que meu marido, 37, era apenas uma versão ligeiramente melhor do seu estereotipado marido homem-criança que passa mais tempo com jogos do que comigo ou com nossos filhos, 11 e 7. Trabalho no ramo jurídico corporativo, enquanto ele trabalha na indústria farmacêutica, então, quando tudo isso começou, eu estava presa em casa e ele ainda estava trabalhando, já que é mais da área dele. Mantive minha rotina habitual como faria no trabalho, e meu tempo de deslocamento era usado para verificar as crianças, garantindo que almoçassem e participassem das aulas. Eu notava os esforços de K com as crianças, cuidando da lição de casa enquanto jogava seus videogames e fazia uma de suas únicas 2 tarefas, que era cozinhar. Mal sabia eu o quanto cozinhar 3 refeições para 4 pessoas poderia ser desgastante. Éramos muito raramente íntimos, e apenas quando eu iniciava, e mesmo assim, às vezes ele apenas dizia que estava cansado. Quando éramos íntimos, eu acabava fazendo todo o trabalho ou simplesmente ficava desanimada com sua falta de entusiasmo e esforço. Honestamente, eu contemplava deixá-lo ou até mesmo começar um caso várias vezes. Estava exausta e sentia que era a única colocando esforço na nossa família e relacionamento. Então, no mês passado, K testou positivo e ficou em quarentena no porão por 2 semanas. Tirei folga do trabalho, pois senti que teria ainda mais responsabilidades e seria uma boa desculpa para tirar um tempo. Foi uma boa decisão, porque descobri o quanto K está envolvido com tudo. Ele é um pai muito mais envolvido do que eu. Ele conseguiu manter essas 2 crianças felizes e entretidas o tempo todo. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. Além disso, cozinhar não é tão fácil quanto parece. É muito difícil pensar no que cozinhar e garantir que seja possível preparar a tempo para todas as 3 refeições. Não participo muito da lição de casa das crianças, tudo isso foi há muito tempo e é irrelevante para mim hoje, então meu marido eventualmente teve que ajudar. Apesar de sua saúde, ele conseguiu brincar com eles usando videochamadas. Ele é tão criativo. Eu nunca realmente apreciei isso. Ele fez jogos de interpretação, fingindo ser um personagem de um programa de TV da Disney, enquanto minha filha e meu filho fingiam ser um ornitorrinco e um cientista maluco. Acho que vocês sabem do que estou falando. Ele até lhes deu tarefas estranhas e caças ao tesouro para mantê-los entretidos. Se ele não estivesse envolvido nisso, eu teria tido um colapso lidando com 2 crianças entediadas depois de tudo o que eu fazia todos os dias. Comecei a me analisar em relação ao papel na vida das crianças. Claro que conheço os professores, médicos e alergias e coisas assim, mas isso é o mínimo. Percebi que minha rotina é muito egoísta. Ambos trabalhamos em tempo integral, mas eu volto por volta das 7, enquanto ele volta às 5. Quando volto, geralmente o vejo jogando videogame, então saio para correr por cerca de 40 minutos, volto, tomo banho, e o jantar está pronto, e nossas marmitas estão na geladeira para o dia seguinte. Depois do jantar, assisto aos meus programas de TV e depois o encontro na cama por volta das 11, se eu iniciar e ele estiver afim, somos íntimos. Em todo esse dia, a única vez que interajo com as crianças é durante o jantar. Esta revelação, honestamente, me chocou. Nem mesmo os coloco na cama ou algo assim.
De manhã, ele os acorda, os prepara para a escola e, quando é presencial, os leva antes de ir para o trabalho. Ele também é quem os busca. Eu, por outro lado, acordo tranquilamente, como o café da manhã já na mesa, e depois saio para o trabalho. Nos fins de semana, posso ter uma noite com as amigas aos sábados e um brunch aos domingos, religiosamente, e ele às vezes sai para encontrar os amigos às sextas, mas fica em casa com frequência porque eu o faço reclamando ou começando discussões, pois me sinto negligenciada. Após essa autoanálise, comecei a monitorar meu marido, apenas esperando um deslize que mostrasse que ele é tão ruim quanto eu, porque honestamente não conseguia aceitar o fato de que eu era tão ausente. Ele está constantemente brincando e se divertindo com as crianças. A hora de videogame que achei tão egoísta dele é literalmente a única hora do dia que ele tem para si mesmo. Quando estou assistindo aos meus programas de TV, ele ainda está brincando com eles. Às vezes, eles jogam Minecraft, eu dei uma olhada no mundo deles e eles fizeram grandes estruturas, às vezes brincam com bonecos e bonecas. Ele está tão envolvido que parece que ele é uma das crianças. Ele faz tudo isso sentado no chão ao meu lado. Todas as vezes que senti que ele não me mostra afeto, ele constantemente faz carinho na minha panturrilha ou encosta a cabeça nos meus joelhos enquanto estou sentada no sofá tão concentrada nesses programas bobos de reality TV que nem percebo. Não admira que ele esteja sempre tão exausto no final do dia. No último fim de semana, decidi ficar em casa em vez de sair, e os vi brincar com o jogo de serpentes e escadas caseiro deles no sábado à noite. No domingo, depois do café da manhã, eles pegaram uma enorme caixa de bugigangas, que usaram para fazer o próprio centro de comando para a espaçonave deles, e brincaram de faz de conta por mais 2 horas. Eu nunca soube que eles faziam essas coisas. Me senti tão deixada de fora e desconfortável porque queria me envolver como o K, mas simplesmente não via lugar para mim. Não acho que eles nunca estarão tão envolvidos comigo quanto estão com ele. Só posso imaginar como ele está lidando com tudo isso sozinho silenciosamente. Aposto que ele está se divertindo, mas parece tão desgastante. Sinto tanta inveja dele e raiva de mim mesma. Estive culpando-o o tempo todo, enquanto ele foi o principal cuidador das crianças enquanto eu vivia um estilo de vida quase sem filhos. Como melhoro nisso? Eles parecem tão satisfeitos consigo mesmos que fico me perguntando se eles realmente precisam de mim. Sinto que se eu não fizer algo agora, vou perder minha família. Quanto mais ele pode sacrificar? Já perdi anos com todos os 3. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Atualização. Então, honestamente, estava muito assustada sobre como começar, mas no dia seguinte ao postar, vi uma oportunidade com meus filhos e aproveitei. Eu estava trabalhando no meu escritório e, durante o intervalo para o almoço, entrei na sala e os peguei fazendo aviões de papel ao assistir um vídeo online, e decidi participar. Enquanto os ajudava a fazer os aviões, pude sentir essa aura de confusão deles, já que eu só falava sobre a escola, e quando me aproximei deles pela primeira vez, tinham essa expressão culpada e imagino que tenham pensado que eu estava lá para repreendê-los por fazer barulho ou desperdiçar tempo ou algo assim. Isso partiu meu coração ao ver que meus filhos me viam de forma tão negativa. Sempre pensei que seria a mãe divertida que sai com as crianças e tudo mais, mas posso ver claramente que estou longe dessa imagem que eu tinha. Eu nem mesmo acho que posso me chamar de mãe honestamente, pelo menos ainda não. Passamos a tarde fazendo e competindo com aviões de papel, e isso me deu a ideia de fazer origami com eles. Eu costumava amar origami na faculdade. Então, encomendei um monte de papel de origami quando voltei ao trabalho. O resto do dia foi o mesmo, eu trabalhando, meu marido chegando em casa, jogando depois de fazer o jantar, e eu saí para correr. Depois do jantar, eu ainda estava insegura sobre como abordar meu marido, e continuamos nossa rotina. Na hora de dormir, eu disse ao meu marido para relaxar e que eu os levaria para a cama e os cobriria. Minha filha ficou surpreendentemente muito feliz com isso, mas meu filho insistiu que apenas o pai dele pode cobri-lo, então cada um de nós cuidou de uma criança. Isso machucou meus sentimentos, mas acho que não devo esperar que eles me aceitem de volta, já que tenho estado emocionalmente ausente por tanto tempo. Enquanto a cobria, ela me disse o quanto se divertiu fazendo aviões de papel e perguntou baixinho se poderíamos fazer isso de novo amanhã. Eu disse bastante entusiasmada que sim e fiquei lá até ela dormir.
Quando saí, meu marido já estava na nossa cama mexendo no telefone. Ele parecia exausto. Não conversamos muito, e eu apenas troquei de roupa e me deitei. Normalmente, eu estaria terminando meus programas, mas entrei mais cedo. Eu esperava uma reação dele, mas ele não disse nada. Eu estava prestes a trazer tudo do meu último post, mas amarelei e apenas fui dormir. Eu não sei como começar a falar com ele sobre isso. Pensei em mostrar a ele meu último post, mas acho que não consigo. Mencionei como cogitei começar um caso, pois sentia que minhas necessidades não estavam sendo atendidas, e não posso deixar meu cá saber o quão perto estive de destruir tudo. Ele já foi traído por uma ex e isso o abalou por um bom ano e meio. Não quero que ele pense que há algo com que se preocupar, porque não há. Ao mesmo tempo, é simplesmente impossível falar com ele, pois simplesmente não consigo encará-lo ou olhá-lo nos olhos e dizer como tenho culpado ele por minhas próprias falhas por tanto tempo e deixado o ressentimento crescer contra ele. Como alguém sequer começa? Então, isso é o que vem acontecendo todos os dias nos últimos 5 dias. Tenho feito origami com as crianças durante o almoço e cobrindo minha filha à noite, embora eu tente fazer isso para os dois todas as vezes. Também tenho acordado cedo para o café da manhã e tenho diminuído o tempo da corrida para poder apenas sentar à mesa com as crianças enquanto fazem lição de casa. Tentei ajudar meu marido na cozinha, mas ele simplesmente me afasta, já que tem seu próprio sistema e não quer que seja perturbado. Também tenho retribuído as carícias dele depois do jantar, quando eles jogam Minecraft enquanto assisto TV. Enquanto ele faz carinho na minha panturrilha de vez em quando e encosta a cabeça nos meus joelhos, eu brinco suavemente com o cabelo dele. Sei que ele gosta de ser acariciado e costumava fazer isso o tempo todo quando estávamos namorando. Ele ficou um pouco surpreso no início, mas agora apenas sorri quando faço isso. Nossas noites não mudaram, pois ambos apenas ficamos na nossa cama mexendo nos nossos telefones e ele apenas parece exausto. Sei que não posso fazer nenhuma mudança significativa até falar com ele, mas é tão difícil. Simplesmente não sei o que fazer. Quero dizer, sei o que fazer, mas não consigo fazer porque parece tão assustador. Como as pessoas fazem isso? Então, é isso que aconteceu até agora. Pretendo discutir isso com meus sogros, já que eles me tratam como uma filha desde o primeiro dia e, esperançosamente, podem me ajudar a falar com meu marido sobre isso. Costumava ser tão fácil conversar com o K sobre qualquer coisa, e ele sempre tinha a melhor resposta para tudo. Como me tornei essa pessoa que nem consegue falar com o homem mais compreensivo e doce que já conheci? Queria que ele pudesse ler minha mente, me dar seu sorriso derretido e apenas me abraçar e dizer que tudo vai ficar bem e simplesmente nunca me soltar. Atualização. Já faz um tempo desde minha última postagem, e muita coisa aconteceu, algo que aconteceu recentemente me lembrou dessa conta. Vamos começar do início. Recentemente, percebi que era e sou uma péssima parceira e esposa que estava desligada por pelo menos os últimos 4 anos. Vim aqui em busca de ajuda e tenho tentado melhorar. Na semana após minha postagem original, fiz algum esforço para me envolver com as crianças e tenho me dado bem com meu filho, mas minha filha ainda estava hesitante, e meu marido estava alheio às minhas revelações e esforços. Eu estava com muito medo de falar com ele sobre essas coisas, e não importa o quanto eu me preparasse, sempre amarelava, mas sobre isso depois. Então, depois que fiz minha postagem de atualização, meu marido veio até mim tarde no dia seguinte ao trabalho parecendo miserável. Aparentemente, deram a ele tanto trabalho que ele não poderia passar nenhum tempo conosco num futuro previsível e disse que queria minha ajuda com as crianças. Honestamente, parecia que ele não estava pedindo ajuda à parceira, mas implorando a um estranho por qualquer tipo de assistência. Isso doeu muito. Claro, vendo isso como outra oportunidade de ser a parceira e mãe que eles merecem, agarrei. Certifiquei-me de dizer a ele que não precisava me pedir assim e que eram meus filhos também, e que ele é meu marido, e farei o que puder para ajudar e apoiar ele. Depois que eu disse isso, a expressão de puro alívio e alegria ficará para sempre impressa na minha memória. O quão ruim eu devo ter sido para ele encontrar tanta alegria em eu apenas fazendo minha obrigação mínima. Então, por algumas semanas, me tornei a cuidadora principal das crianças. Ele ainda ajuda com a lição de casa enquanto eu não conseguia ajudar em nada. Tentei assumir por alguns dias, mas levamos 3 vezes mais para terminar, pois eu tinha que procurar coisas para minha filha, e acabamos ficando além da hora de dormir das crianças. Então, em vez disso, decidi fazer o jantar, mas meu marido pediu delivery. Aparentemente, a razão pela qual ele cozinhava em nosso relacionamento inteiro era porque eu sou péssima nisso e ele não queria que eu soubesse. O que ele vê em mim? Eu não posso cozinhar, não posso ajudar com a lição de casa, não posso ser uma mãe ou parceira envolvida.
Naquele momento, eu me senti tão derrotada que tenho certeza de que eu expressava fisicamente isso, porque ele apenas me deu um abraço por trás e sorriu e disse que me amava. Não deixei isso me parar e decidi que, se não podia ajudar dessa forma, havia outras coisas que eu poderia fazer. Decidi garantir que eu saiba tudo sobre meus filhos e ajudá-los ou entretê-los de qualquer maneira que eu possa. Então, todos os dias após o trabalho, em vez de sair para correr, levei minha filha para passear enquanto meu filho andava de bicicleta ao redor do quarteirão. Como os dias são mais longos agora, pensei que seria uma atividade divertida. Durante esse tempo, agora sei que minha filha quer ser cientista como o pai dela. Ela gosta dessa sorveteria num shopping nas proximidades que só tem alguns sabores, mas eles são incríveis. Ela quer aprender coreano. Meu marido tem ajudado com coreano básico há meses, já que ele aprendeu para impressionar minha família. Eu não sabia disso, mas uma falha minha, para poder falar com meus pais na língua deles. Ela ama K-pop, e seu grupo favorito é o Mamamoo. Parece que ela tem meu gosto musical. E ela quer aprender a fazer seu próprio penteado. Desde então, tenho falado coreano com ela durante nossas caminhadas e a tenho ajudado com os livros que meu marido comprou. Surpreendentemente, ela está aprendendo muito rápido e inspirou meu filho a aprender também. Todas as noites, tenho coberto os dois na cama, e quando vou para a cama, meu marido está apenas esperando para ouvir sobre meu dia, e depois de tanto tempo, finalmente voltamos a ser íntimos, e tem sido incrível. Os jogos de faz de conta que eles costumavam fazer com o pai ainda acontecem, mas ele me pediu para substituir algumas vezes para que ele possa trabalhar. Bem, tenho que dizer que meus filhos são incríveis em inventar cenários e improvisar enquanto acontece. Claramente, eles aprenderam com meu marido. Apesar de todas as suas boas qualidades, sei com certeza que ele é um incrível contador de histórias e pode mentir descaradamente, e você nunca descobriria ou mesmo suspeitaria dele. Isso honestamente costumava me aterrorizar quando o vi fazer isso pela primeira vez, mas ele foi sempre honesto comigo em todo o nosso relacionamento, já que ele não gosta quando mente. Durante esses jogos, ainda me sinto deslocada, mas meus filhos não percebem isso. Claro, não sou tão boa quanto o pai deles, mas acho que neste ponto, posso me virar. Tentei fazer um improviso deles ou criar cenários, e embora eles adorem, posso dizer que digo algumas das frases e ideias mais embaraçosas e clichês que você já ouviu, e posso ouvir meu marido segurando o riso quando as ouve. Isso nos leva a ontem de manhã. Minha filha queria jogar Mario Kart com meu marido, mas ele disse que estava um pouco ocupado, mas poderia assistir e pediu a ela para me perguntar. Nunca joguei esse jogo, mas disse sim. De repente, pude ver nos olhos do meu marido as engrenagens na cabeça começando a se mexer. Ele disse que deveríamos jogar depois do almoço. Depois do almoço, ele saiu com uma caixa de papelão com fendas e latas de refrigerante vazias presas atrás. Então, aqui estão as regras: devemos dirigir o carro como um carro real. Se avançarmos, precisamos pressionar o acelerador, se dermos uma guinada, precisamos pressionar os freios. Usamos os volantes do Switch para jogar. Meu filho deveria ver nossos pés e o jogo para garantir que as regras fossem seguidas. Se você falhasse, levaria uma penalidade de 3 segundos cada vez. Foi tão divertido que jogamos por horas, mas deixe-me dizer, isso foi a coisa mais difícil de sempre, e posso honestamente dizer que nós duas odiamos ele e meu filho por nos fazer jogar assim. Foi tão difícil, mas valeu a pena, porque depois minha filha perguntou se poderíamos jogar assim todos os fins de semana, e deixe-me dizer, isso me fez sentir que tinha acabado de realizar algo incrível. Apesar disso, eu podia sentir a hesitação e a desesperança por trás desse pedido, ela ainda estava na defensiva. Não a culpo. Eu tenho sido uma mãe péssima. Depois de colocarmos as crianças para dormir, meu marido me confessou algo. Depois que escrevi minha última atualização, esqueci de fazer logout, e meu marido, que é um ávido usuário do Reddit, encontrou a conta e leu tudo. Nessas últimas semanas, ele esteve testando para ver se eu realmente faria algo com essas epifanias que tive ou se eu apenas voltaria atrás ou desistiria no meio do caminho. Ele nunca teve aquele trabalho adicional. Ele apenas jogava no laptop enquanto monitorava minhas ações para ver se eu realmente queria dizer tudo o que disse em minhas postagens anteriores. Ele disse que está disposto a trabalhar para consertar as coisas e que me ama, mas também não confia completamente em mim. Ele deixou claro que, embora estivesse satisfeito com a forma como as coisas costumavam ser até certo ponto, estava considerando a separação, pois tudo parecia um fardo. Ele estava representando toda vez que entrava em casa. Sempre sorrindo, rindo e entretendo todas as suas necessidades. Ele quer procurar aconselhamento para consertar isso, porque deixou claro que, se sentir que as coisas estão voltando ao que costumavam ser, ele vai embora, pois depois de experimentar tudo isso nas últimas semanas, ele se recusa a voltar atrás. Então, acho que mal consegui a tempo.
Esta é literalmente minha última oportunidade de consertar meus relacionamentos. Fico feliz por ter tirado minha cabeça do meu traseiro a tempo, porque eu poderia ter perdido esse homem incrível para sempre. Sei com certeza que, se ele pedisse o divórcio alguns meses atrás, eu teria rido na cara dele e corrido para longe, fazendo um grande espetáculo, porque estava tão dentro de mim que teria entrado 2 vezes. Obrigado a todos por me ouvir e me aconselhar, eu até recebo ódio porque mereço algo muito pior do que isso. Espero que eu possa consertar isso, porque se ele me deixar, não haverá ninguém além de mim mesma a culpar por isso. Sempre é bom ver postagens como essa, com pessoas percebendo quão erradas estão e realmente se esforçando para consertar as coisas. É insano pensar que você estava uma vez contemplando o divórcio e casos, pensando que seu marido era um jogador preguiçoso que não fazia praticamente nada. Eu não peguei suas postagens anteriores, mas depois de lê-las todas, é insano pensar em quanto você mudou. Fiquei desapontado ao ver você recuar em sua última postagem, pois ele merecia saber que você estava escolhendo ativamente trabalhar em seu casamento e também entender a extensão de seu ressentimento anterior e pensamentos sobre ter um caso. Fico feliz que tenha funcionado, mas provavelmente teria sido melhor se ele tivesse ouvido tudo isso de você, em vez de tropeçar em sua postagem. Novamente, o teste dele mostrou que você está levando isso a sério, então você deu sorte. Vale a pena reiterar que a comunicação é fundamental em todo relacionamento bem-sucedido. Espero que você tenha crescido para aceitar isso. Você está certo, deveria ter sido eu. Isso será um arrependimento que terei. Sinto que, independentemente do resultado, eu deveria ter sido corajosa o suficiente para admitir minhas falhas. Admiti-las a estranhos é fácil, mas admitir ao seu parceiro é difícil, mas mais importante, e eu falhei nesse desafio. Espero poder compensar isso no meu futuro. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.